O pacto no Monte Hermon. O que acontece quando os anjos decidem que o céu já não basta? O dia em que os anjos quebraram o céu. Antes do dilúvio, antes da Torre de Babel, antes mesmo de Moisés tocar no monte, houve uma queda. Mas não foi a queda de Lúcifer. Não foi Satã. Foi algo pior, mais sutil, mais humano. 200 anjos poderosos, conhecedores de segredos antigos, olharam para a terra e não viram pecado, viram desejo. Eles eram chamados de vigilantes, anjos designados para observar os homens, para proteger, para alertar o céu sobre os caminhos da terra. Mas um dia, eles quiseram mais. Um deles, o mais carismático entre os seres alados, chamado Semjaza, propôs um pacto, um voto proibido. Vamos descer. Vamos tomar para nós esposas humanas e, através delas, gerar filhos que dominarão tudo. Os outros hesitaram, sabiam o peso da transgressão, sabiam que não haveria perdão, mas também sabiam, se um caísse sozinho, seria destruído. Se caíssem juntos, poderiam reescrever as leis do céu. Foi então que, sobre o Monte Hermon, eles selaram o acordo. Ali, sob os olhos do próprio universo, ergueram as mãos e juraram: unidos desceremos, unidos nos levantaremos. E desceram, rasgando o véu entre os mundos, trocando a glória eterna por um amor passageiro, trocando a imortalidade por filhos monstruosos. Em breve, os vigilantes ensinariam aos homens como construir armas, como manipular metais, como invocar forças invisíveis, como maquiar rostos, seduzir com olhares, invadir à vontade a humanidade. Se transformou. E os filhos nascidos dessa união, os nefilins, não eram humanos, nem celestes, eram abominações, gigantes, híbridos, senhores da terra por gerações. Mas o céu não esqueceu, e foi nessa hora que o nome Azazel surgiu, um nome que até hoje carrega uma maldição. Um nome que foi gravado no fundo do Azazel, o instrutor da corrupção e a ira do altíssimo abismo. Enquanto Semjaza liderava os que pactuaram, um outro se destacava, não pelo carisma, mas pela ousadia. Azazel. Ele não queria apenas mulheres, ele queria moldar o mundo à sua semelhança. Foi Azazel quem ensinou os homens a forjar espadas, a transformar pedras em lanças e a derramar sangue com elegância. Foi ele quem revelou aos humanos como criar armaduras, como fazer braceletes, como usar pigmentos e essências para mascarar o espírito com sedução. A terra começou a brilhar com ouro, mas sua essência escureceu. Os vigilantes tomaram esposas humanas e com elas geraram os nefilins, criaturas de imenso tamanho e violência. Não havia lei que os contivesse. Eles devoravam o que havia, até os próprios homens. O céu olhava, mas por um tempo permaneceu em silêncio. Enoque, escolhido entre os homens, foi arrebatado para testemunhar a verdade oculta. Ele viu os filhos da terra sendo devorados pelas próprias criações. Viu a civilização se autodestruir sob a ilusão do conhecimento proibido. E então, os céus se abriram e o Altíssimo falou, não com voz, mas com tempo e juízo. Foi ordenado: Miguel, amarra os braços de Semjaza. Rafael, enterra Azazel nas trevas profundas. Uriel, vigia os gritos. Gabriel, separa os filhos da corrupção. E assim, os arcanjos desceram, cada um portando uma sentença, não apenas contra os anjos, mas contra a sabedoria desviada. Azazel foi lançado no deserto, enterrado debaixo de pedras negras, trancado em trevas, até o dia do julgamento final. E sobre ele, Enoque ouviu: toda corrupção será atribuída a Azazel. Tudo o que envenenou a terra começou com o brilho de sua ambição. Mas mesmo aprisionado, Azazel ainda sussurra, ainda ensina, não com palavras, mas com sistemas. E cada vez que uma geração busca glória sem alma, riqueza sem compaixão, poder sem propósito, ele sorri mesmo nas trevas, porque ele sabe,
A serpente não precisa aparecer, basta que o homem continue ouvindo seu sussurro. O lamento dos anjos caídos e a missão de Enoque como intercessor. O céu já havia falado, a sentença havia sido selada. Mas os vigilantes ainda tinham vozes. Eles não clamavam com gritos, clamavam com lembranças. A cada batida do tempo no abismo, eles se recordavam de como eram. Do som das hostes, da luz sem sombra, da eternidade antes do desejo. Eles clamavam por Enoque, pois sabiam, entre os homens, ele era o único que ainda ouvia o que vinha de cima e o que ecoava de baixo. Sem Jazá, acorrentado, envia um pedido. Fala por nós, sobe ao trono e intercede. Talvez o Eterno escute a tua voz, pois a nossa se perdeu na queda. Enoque hesita, mas aceita, e seu espírito é levado para além dos céus conhecidos, até o trono, onde não se vê forma, mas apenas fogo puro e consciência que respira em silêncio. Ali, ele entrega as palavras dos caídos, o pedido de perdão, a súplica de retorno, mas o céu não muda sua face. O Altíssimo responde, não com ira, mas com justiça. Você intercede por aqueles que traíram o alto e corromperam o baixo, por aqueles que souberam e ensinaram a destruição. Eles não terão paz, pois ensinaram guerra. Eles não verão luz, pois ofuscaram o espírito dos homens com promessas de glória. Enoque entende, não haverá retorno, não haverá nova chance. O que foi selado, agora sustenta o próprio céu. E quando retorna à terra, Enoque está diferente. Seus olhos carregam ecos do eterno. Sua voz já não é só sua. E sua missão muda. Agora ele deve escrever, registrar tudo, para que os que ainda estão livres saibam o que acontece quando até os anjos escolhem cair. Os filhos dos vigilantes, nefilins, canibalismo e o dilúvio silenciado. Os nefilins vieram ao mundo. Gigantes, terrível, beleza e brutalidade unidas em uma só carne. Eles eram filhos de anjos e mulheres humanas, mas não havia santidade em suas almas, nem misericórdia em seus corações. A Bíblia os chama de heróis da antiguidade. Mas heróis para quem? Para que vocês tenham sua força. Para os que aplaudiam seus massacres? Eles dominaram a terra, construíram cidades cujos nomes foram esquecidos, forjaram armas que brilhavam como estrelas roubadas e devoraram tudo. Não apenas comida ou animais, eles consumiram vidas, devoravam povos inteiros, semeavam o terror onde quer que pisassem. Os homens viviam sob o jugo dessas abominações. Era uma era de sangue, uma era sem esperança, porque os nefilins não nasceram para criar, nasceram para consumir. Os relatos antigos dizem que eles lutaram entre si também, irmãos contra irmãos, pois o mesmo desejo que moveu seus pais, os vigilantes, também corrompeu seu sangue. O desejo de mais poder, mais território, mais glória. Mas havia outra voz na terra, uma voz que subiu além das montanhas, além das nuvens, até o próprio trono do Altíssimo. Era o grito dos indefesos, dos que restaram, dos que ainda guardavam um pouco de pureza em seus corpos e almas. Eles oravam por justiça, por libertação, por um fim ao terror. E Deus ouça. Mas a resposta foi diferente do que esperavam. Farei cessar toda a carne, porque a terra está cheia de violência. Gênesis capítulo 6, versículo 13. O Altíssimo decidiu apagar a criação, limpar a mancha que cobria a face da terra. Não haveria espaço para os nefilins, nem para os ensinamentos corruptos dos vigilantes. Noé foi escolhido, um homem justo, um remanescente. Ele não sabia tudo o que estava por vir, mas obedeça, e compôs a arca conforme foi programado. Enquanto isso, os nefilins continuavam reinando, ignorando o sinal que se formava no céu. Quando as águas subiram, eles tentaram resistir. Com suas forças titânicas, buscamos romper as barreiras do dilúvio, mas não havia escapatória. As águas vinham do alto e das profundezas.
foram inteiras de corrupção afogadas em um único ato de restauração. Mas nem tudo desapareceu. Os ensinamentos dos vigilantes, as técnicas de guerra, a manipulação de metais, os rituais proibidos, tudo isso sobreviveu, não como vitória, mas como maldição. E quando olhamos para o mundo hoje, ainda podemos ver os vestígios dessa queda, nos sistemas que nos controlam, nas guerras que nunca cessam, na busca incessante pelo poder, pois os nefilins podem estar mortos, mas seus espíritos ainda assombram a humanidade. O retorno dos vigilantes e a profecia final, eles foram aprisionados, selados, esquecidos por gerações. Mas o esquecimento nunca foi eterno. Os antigos textos falam de uma época em que os portões serão abertos novamente, quando os vigilantes ou seus espíritos voltarão à terra. Porque ainda haverá um tempo em que os filhos da rebelião tentarão ascender novamente. Não será como antes. Não será apenas sobre desejo ou poder. Será sobre vingança. Azazel, enterrado sob pedras negras no deserto, ainda sussurra, ainda ensina. Seus pensamentos contaminam os sonhos dos homens. Suas ideias se infiltram nas máquinas, nos sistemas, nas religiões. E Semjaza, acorrentado nas profundezas, clama por liberdade. Seus gritos ecoam nas almas daqueles que buscam glória vazia. Os livros antigos avisam: haverá sinais. Homens construirão torres que tocam o céu, buscarão dominar os segredos da criação, manipularão a vida e a morte. Haverá guerras sem fim e conhecimentos proibidos ressurgirão. Os nefilins não voltarão em carne, mas seus espíritos podem se manifestar nos governantes tiranos, nos falsos profetas, nos sistemas que escravizam. E então, quando o mundo estiver à beira do colapso, os vigilantes enviarão seus emissários. Uma nova era de corrupção começará, mais sutil, mais cruel, mas há uma promessa, um juramento feito pelo Altíssimo: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Mateus, capítulo 24, versículo 35. Os arcanjos que outrora executaram o julgamento retornarão para selar o destino final. Miguel liderará os exércitos celestiais. Rafael trará luz às trevas. Uriel revelará os segredos ocultos. Gabriel anunciará o fim. E aqueles que permaneceram fiéis, os que guardaram suas almas puras, os que rejeitaram os ensinamentos dos vigilantes, serão levados para a eternidade. Mas para os outros, para os que escolheram seguir os passos dos caídos, o julgamento será absoluto. Azazel será lançado no lago de fogo. Semjaza enfrentará a ira eterna. E os segredos que ensinaram serão consumidos pelo mesmo fogo que purificará a terra. Hoje, enquanto olhamos para o céu rachado, podemos sentir os ecos dessa história. Os vigilantes caíram porque desejavam ser mais do que eram. Os nefilins dominaram porque buscaram poder sem limite. E nós? O que acontecerá com os segredos que foram descobertos? Com o conhecimento que acumulamos? A escolha é simples: servir ao Criador ou seguir os passos dos caídos. Pois o céu já foi quebrado uma vez, mas no final, ele será restaurado. O céu quebrado e nossa escolha. Você já olhou para o céu e está sentindo que algo está errado? Os vigilantes também olharam. Eles viram o mesmo céu que vemos hoje, mas em vez de admirar, eles desafiaram. Eles quiseram mais poder, mais conhecimento, mais controle. E o que aconteceu? O céu corte, mas aqui está o segredo. O céu não foi quebrado apenas por eles, ele foi quebrado dentro de nós. Há quem diga que as sugestões dos vigilantes ainda ecoam nos sistemas que criamos, nas tecnologias desenvolvemos, nas ambições que nos consumimos. Cada vez que buscamos dominar o desconhecido, cada vez que cruzamos limites éticos, cada vez que priorizamos o poder sobre o propósito, estamos repetindo a queda. Mas há outra voz, uma voz que não grita, mas sussurra, uma voz que não promete glória,
mas paz. Busque primeiro o reino. Essa voz não é para quem quer conquistar o mundo, é para quem quer restaurar o céu, porque o céu que foi quebrado no passado ainda pode ser restaurado, mas só se escolhermos corretamente. Hoje, você tem uma escolha a fazer. Você pode continuar seguindo as sugestões dos vigilantes, você pode procurar o proibido, você pode tentar dominar o universo, ou você pode ser diferente, pode ser um guardião, pode ser alguém que restaure. O céu está se quebrando novamente. O que você vai fazer a respeito? O céu quebrado e nossa escolha. Uma verdade inescapável. O céu que foi quebrado no passado ainda pode ser restaurado, mas aqui está o segredo. Não será por acaso, nem por sorte. Depende de nós, depende de você. Uma escolha final. Hoje, você tem uma escolha a fazer. Você pode continuar seguindo as sugestões dos vigilantes, as mesmas sugestões que levaram à queda, os mesmos sussurros que ecoam em nossas ambições desenfreadas. Você pode procurar o proibido, você pode tentar dominar o universo, você pode priorizar o poder sobre o propósito, ou você pode ser diferente, pode ser um guardião, pode ser alguém que restaure. Mas aqui está a verdade. Você não pode simplesmente assistir. Se ficar parado, se escolher ignorar, o céu continuará se quebrando. Mas se você decidir agir, escolha seguir o caminho do guardião. Algo extraordinário pode acontecer. O fim não precisa ser o mesmo. O destino não precisa ser progressivo. Não espere pelo próximo vídeo. Não espere pelo próximo sinal. A escolha é agora. Você vai continuar parado ou vai ajudar a restaurar o céu? Junte-se aos guardiões do universo. Clique aqui para saber mais. Deus abençoe sua vida. Esperamos por você no próximo vídeo.